Bom, boa noite para quem está chegando agora. A aula que a gente vai abordar não tem a pretensão de esgotar o tema de maneira nenhuma, é uma apresentação bastante geral, nós temos só 30 minutos, mas é para iluminar um pouco a relação do que é emancipacionismo versus feminismo popular. Existe uma contrariedade, são duas matrizes diferentes, é um pouco isso que a gente vai tentar iluminar aqui. Aqui ao longo dos 30 minutos que a gente tem. Só um pouquinho. Pronto. Primeiro de tudo, vamos começar com uma pergunta que parece banal, mas não é. Em geral, as perguntas que parecem banais nos levam a reflexões mais aprofundadas. O que é feminismo? O que a gente quer dizer quando a gente fala em feminismo? Eu acho que todo mundo aqui conhece aquela frase famosa da Simone de Beauvoir, que é: não se nasce mulher, torna-se mulher. A questão é que o tornar-se mulher pode ter vários tipos de respostas e abordagens diferentes. A cada tipo de resposta e abordagem diferente, nós temos uma diferente corrente feminista. Vou dar um exemplo. Como que nós nos tornamos mulher? É através do trabalho? Você tem uma corrente de feminismo aí. Como que nós nos tornamos mulher apenas por questões culturais dentro de uma determinada sociedade? É uma outra forma de responder. Mas, no fundamental, o feminismo, ele versa sobre negar as explicações deterministas biológicas sobre a sujeição das mulheres, conferir uma explicação social e, para além disso, engajar uma militância política e social para conseguir superar essa discriminação, esse processo de discriminação, de opressão das mulheres. Então, tem uma definição da professora Maria Lígia Quartim que eu acho que é muito sintética e eu acho muito feliz. O feminismo é um movimento social, é uma ideologia, e ele se caracteriza por reconhecer que as mulheres sofrem opressão enquanto tal, ou seja, por serem mulheres, e que somente a militância das mulheres vai conseguir superar essa opressão. Essa é uma explicação bastante sintética que dá conta de todas as correntes feministas que você imaginar, desde a anarcocapitalista até a ecofeminista, até todas elas a gente consegue entender por aí. Tá, entendemos então o que é feminismo. Mas de onde vem? Qual é a origem histórica do feminismo? Eu não vou aqui conseguir chegar na origem da opressão, na explicação materialista histórica da origem da opressão das mulheres. Não é o escopo da nossa aula. Mas é importante a gente ter claro que, ao longo da história, pelo menos desde o Neolítico, as mulheres, elas sendo confinadas ao espaço privado, elas, nas mais distintas sociedades e modos de produção, elas são oprimidas. Mas, então, por que é no modo de produção capitalista, na modernidade capitalista, que o feminismo, enquanto movimento organizado de expressão social, vai surgir? Aqui a professora Lúcia Rincon, que tem uma brilhante aula sobre diversas manifestações de questionamento das mulheres ao longo da história. Mas aqui o que a gente está tratando mulheres extraordinárias ou pensadores que questionaram essa naturalização da sujeição das mulheres, que sempre marcou ao longo da história as ideologias dominantes. Agora, é na modernidade capitalista que o feminismo, enquanto movimento, enquanto questionamento, vai surgir. A gente precisa entender, exatamente a partir disso, que o feminismo situado na história, que ele é um filho, de um lado, da Revolução Industrial, de outro, do Iluminismo. O que isso significa? Significa que, antes do modo de produção capitalista, as mulheres ilhadas no espaço privado, fora da produção social, apenas confinadas ao ambiente de reprodução, o trabalho reprodutivo, enfim, a modernidade capitalista que engendra o confinamento em espaços urbanos,
o modo de produção capitalista que necessita de extensiva mão de obra para poder funcionar, para poder rebaixar o valor geral da mão de obra. Então, as mulheres são arrancadas de casa e vão para o espaço público. É no espaço público, na fábrica, em que ela começa a observar que aquilo que acontece com ela não é apenas um fenômeno individual, mas tem dimensão social. Quando as mulheres vão ao espaço público, para o espaço da produção social novamente, que elas começam a refletir sobre a situação das mulheres e refletir que aquela é uma dimensão que não é puramente individual dela, mas que acontece com suas companheiras e que é porque são mulheres. Então, notem, elas, ao mesmo tempo que estavam descobrindo uma consciência de classe, porque eram operárias, estavam também se descobrindo na condição de mulher. É por isso que logo, desde o nascedouro, no movimento operário, já existiam organizações de mulheres, seções de mulheres, e vai aparecer nas primeiras reivindicações de regulação do trabalho, a regulação do trabalho feminino e infantil. Isso não é à toa, isso é porque acontecia o fenômeno do trabalho das mulheres que precisava ser regulado de maneira diferente, até porque elas tinham trabalho de parto, as mulheres entram em trabalho de parto e tem uma série de demandas específicas. Há documentos do século XIX que falam, por exemplo, tratam das operárias se queixando dos avanços dos contramestres e dos desrespeitos que as mulheres sofrem no espaço de trabalho que os homens não sofrem. Ou seja, para além da dimensão de classe, as mulheres tinham também uma dimensão das relações sociais de sexo ou relações de gênero, se preferir usar essa categoria. Então, a gente tem, por um lado, no operariado, na classe operária, o germen de um nascimento de reivindicações das operárias enquanto tal e enquanto mulheres. Elas, por exemplo, pediam a regulação da jornada para diminuir a jornada, e o iluminismo, que é uma ideologia que ela deriva, ajuda a construir essa modernidade capitalista, que institui no lugar da concepção medieval de que todos os seres humanos são iguais. Na verdade, eram todos os homens, e aí se começou a querer alargar essa concepção, que são, na verdade, seres humanos, que têm os mesmos direitos, as mesmas capacidades. Então, esse ideário iluminista, dele deriva o questionamento das próprias mulheres, da burguesia, letradas, das classes mais altas, o questionamento delas com relação ao tratamento que as mulheres recebiam de segunda classe na sociedade burguesa. Por exemplo, mesmo as mulheres burguesas não tinham direito à herança, não tinham direito ao divórcio, as mulheres permaneciam a vida toda, e isso até o século XX, em grande medida, em alguns lugares ainda permanecem, na verdade, mas nesses países marcados pela modernidade capitalista, é como se elas fossem eternamente menores de idade, sempre sob a tutela do pai, do marido ou até do filho, dependendo da sociedade. Então, começou a engendrar nas mulheres da burguesia uma série de questionamentos, que, por um lado, elas viam as operárias indo ao espaço público e trabalhando, e as mulheres da burguesia não podiam, eram vedadas as profissões mais diversas às mulheres, foi se liberando para ser professora aqui, né? Sempre aquelas profissões mais ligadas ao cuidado, mas outras não. E elas começaram a brigar pelo direito de serem advogadas, pelo direito de serem médicas, de serem cientistas. Então, a gente tem, ao mesmo tempo, as mulheres da classe operária brigando para trabalharem menos, uma regulação da jornada, e as mulheres da burguesia lutando para poderem ter direito ao trabalho. Porque as mulheres, uma marca do domínio patriarcal, do domínio dos homens sobre as mulheres, é esse controle sobre o acesso público e sobre a autonomia econômica, que é inclusive que vocês vão ver com a professora Conceição Cassano. Então, notem a contradição. O modo de produção capitalista, ele ao mesmo tempo, ele possibilita que as mulheres estejam no espaço público e tenham autonomia econômica, e estando no espaço público, elas tenham consciência de classe, de gênero, ao mesmo tempo que, óbvio, é um modo de produção que institui exatamente por isso
a dupla jornada de trabalho para as mulheres, o ainda confinamento a nichos profissionais ligados aos cuidados, que são menos valorizados, com menor remuneração, e a série de outras coisas que vocês sabem muito bem, né? A dificuldade de acesso aos cargos de chefia, as dificuldades ainda em torno da maternidade, porque o capitalismo, ao funcionamento do capitalismo, interessa a manutenção das mulheres cuidando do trabalho reprodutivo. Isso alivia um custo de produção do capital, que é o da reprodução da força de trabalho. Mas não é sobre isso que a gente vai enveredar na nossa aula. Mas é importante a gente ter claro que, então, é no século XIX que surge uma primeira explicação histórica e antropológica com a origem da família, da propriedade privada e do Estado, do Engels, que é uma leitura materialista e histórica sobre a opressão das mulheres, que dá conta do seguinte: a opressão das mulheres, ela tem base material, em última instância, base econômica, mas ela se produz e se reproduz perpassando a superestrutura ideológica, jurídica, cultural, e reforça a estrutura da sociedade. É baseado nessa ideia que nós construímos o nosso feminismo. Mas então a gente vê desde o nascedouro dois feminismos. Um feminismo compreendendo o feminismo daquele jeito amplo que eu citei no começo da aula, né? Vamos entender que nesse momento o movimento de mulheres operárias não reivindicava o termo feminismo. Isso vai acontecer só no século XX, talvez no fim do século XX. Quem cunha o termo feminismo é o movimento de mulheres burguesas, de caráter mais específico de reivindicações jurídicas das mulheres. A primeira grande aliança entre essas duas grandes correntes, o feminismo operário e o feminismo burguês, vai se dar na luta pelo direito ao voto no começo do século XX. Mas isso é uma outra conversa. Então, disso, a gente extrai o quê? Duas matrizes fundamentais de feminismo. Uma, feminismo liberal, que compreende a opressão das mulheres como um fenômeno cultural, ou seja, sem base material, econômica, na construção da igualdade. E aí eles vão lutar pela construção da igualdade nos marcos do sistema capitalista, que é o que a gente vê aquelas agendas do feminismo liberal. Lutar por igualdade jurídica, lutar sem questionar a estrutura do sistema capitalista, portanto, uma estrutura essencialmente desigual, que é construir a igualdade das mulheres. Então, o movimento de mulheres socialistas, que é a outra grande corrente, vai dizer o seguinte: vocês estão querendo construir uma igualdade de mulheres que ela é impossível, porque não existe igualdade de mulheres numa sociedade essencialmente desigual. Se nós estamos vivendo numa sociedade cindida em classes, para dizer o mínimo, né? O primeiro talho, o talho fundamental, que é a divisão social do trabalho entre burguesia e classe trabalhadora, sem mencionar a divisão social do trabalho entre brancos e negros e outras divisões. Mas pegando só esse aspecto, as socialistas já falam: como é que vocês querem construir igualdade numa sociedade em que há divisão e opressão e exploração de classes sociais? Vocês estão defendendo a igualdade para algumas mulheres, para uma classe determinada de mulheres. E aí, por N fatores, as socialistas vão dizer o seguinte: olha, isso que vocês estão defendendo não vai funcionar nem para as mulheres da burguesia. Não é à toa que nós vemos direto mulheres da burguesia que sofrem violência doméstica, que sofrem feminicídio, porque nesta sociedade, na sociedade cindida em classe e marcada por exploração, opressão, coisificação do outro o tempo inteiro, não é possível construir a igualdade das mulheres. Então, o que marca o feminismo liberal? Lutar pela construção da igualdade nos marcos do sistema capitalista. Então, é construir uma igualdade numa sociedade sem questionar a estrutura da sociedade, de classe, de raça, e todas as outras formas de escalonamento do sistema capitalista. E como que o feminismo liberal aposta no quê? Nas relações intersubjetivas, no empoderamento individual.
nos microembates culturais. Notem, nunca pega na estrutura da sociedade. É sempre aqui nas relações entre as pessoas. Companheiras, é importante a gente prestar atenção nisso, porque não quer dizer que isso não sirva. Isso serve para acumular força, mas isso não resolve estruturalmente a opressão das mulheres. É essa a crítica das feministas socialistas. Porque já o feminismo socialista relaciona a opressão das mulheres a uma estrutura mais ampla de exploração e opressão. Vamos tomar cuidado com isso, porque isso não quer dizer que a gente defende que a opressão das mulheres começou com o capitalismo. Isso é desconhecer a história da humanidade. Mas o fato é que o sistema capitalista, ele instrumentaliza a opressão das mulheres de forma que ela é constitutiva do modo de produção capitalista e da reprodução da força de trabalho sob o capitalismo. Portanto, dentro do capitalismo, jamais haverá superação da opressão das mulheres, porque ela é estrutural para o sistema. Mas o feminismo socialista, recuperando aqui, situa a libertação das mulheres, a emancipação das mulheres em uma sociedade inteiramente nova, ainda que considere ser possível avançar sob injunções específicas no capitalismo. Claro, em momentos mais progressistas, de florescimento de direitos. A gente vai ver aqui a década de 80, o que foi. Nós construímos, em 1988, a Constituição que garantia direitos inéditos às mulheres brasileiras. Pode parecer coisa pouca, mas pela primeira vez em texto de lei, homens e mulheres tinham os mesmos direitos e obrigações. O que isso quer dizer? Isso resolveu a vida das mulheres? Não, nós estamos aqui discutindo feminismo exatamente porque não resolveu. Mas notem, já é um grande avanço, você tem um marco legal em que se apegar. Que é essa questão, a necessidade da gente ter uma relação dialética com as leis, com a democracia liberal burguesa, que infelizmente alguns companheiros nossos da esquerda parecem que têm tão pouco apreço, e a gente está vendo agora que ela está sendo ameaçada, como ela é importante, como pode nos fazer falta, e como nós temos que lutar para manter, mesmo os avanços que nos pareciam pouco, mesmo eles nós temos que lutar para garantir. No caso dos direitos das mulheres, isso é manifesto, né? Tem aquela outra frase famosa da Simone de Beauvoir, que basta ter a primeira crise política, econômica, religiosa, que a primeira coisa que se discute são os direitos das mulheres. Então, essas duas grandes correntes, do feminismo liberal e do feminismo socialista, elas se manifestam em outras subcorrentes ao longo da história. Então, a gente tem o que hoje chama de neoliberalismo progressista, o feminismo liberal, feminismo classista, o feminismo comunista, feminismo marxista. Estou tudo colocando dentro desse guarda-chuva do feminismo socialista. Eu fiz o recorte por grandes correntes de pensamento político. E aí se situa também o nosso feminismo emancipacionista, que eu já vou falar sobre ele, que vocês devem estar esperando, que é o assunto da aula, né? O feminismo emancipacionista e popular. Então, essas duas grandes correntes, elas se manifestam em outras subcorrentes ao longo da história, e elas podem realizar alianças políticas pontuais. Claro que podem. Mas do ponto de vista teórico, no plano teórico, elas não são conciliáveis. Há diversos exemplos na história em que nós, feministas socialistas, nos aliamos às feministas liberais para conseguir alguma coisa. Foi assim que conseguiram, por exemplo, a legalização do aborto na França e na Itália, por exemplo. Foi a aliança dessas duas grandes correntes feministas. Mas no plano teórico, não dá para conciliar. Uma prevê a construção de direitos no âmbito do capitalismo, a outra diz que só superando o capitalismo é que vai ser possível construir a igualdade entre homens e mulheres. Igualdade ou equidade, como queira. E, por fim, vamos, então, para o filé da nossa discussão, que é o feminismo emancipacionismo e feminismo popular. Sobre emancipacionismo, hoje a gente fala muito feminismo emancipacionista. Eu falei lá no começo que a ideia de feminismo era visto com muita desconfiança pelo movimento operário, pelo movimento comunista, pela esquerda revolucionária no geral.
A turma olhava aquilo e achava aquilo movimento de mulheres burguesas. No começo, de fato, era. Mas, à medida em que foi se desenvolvendo os movimentos de mulheres operárias, de mulheres comunistas que tinham reivindicações próprias, também não é correto a gente afirmar que eram só mulheres fazendo luta geral, só que cor-de-rosa, não é isso. As mulheres, basta ver os avanços que as mulheres tiveram num primeiro momento na União Soviética. Então, existia, sim, um conteúdo próprio, mas há uma dinâmica própria de avanço e recuo, às vezes, em algumas demandas. O fato nós temos a nossa tradição do movimento comunista, tem uma história de que deve se orgulhar em defesa dos direitos das mulheres. A gente olha para Cuba, a gente olha para a União Soviética e a gente vê que nós temos, sim, muito a oferecer no que tange mostrar o que pode ser uma sociedade que pensa a questão da mulher. Resolveu? Não resolveu. Porque não há revolução que consiga, em algumas décadas, sanar uma opressão constituída ao longo de milênios. É muito arraigada. Mas demos boas contribuições à humanidade. Mas retomando, o emancipacionismo, em geral, a gente não usava feminismo. A gente falava movimento de mulheres operárias, luta das mulheres, luta feminina, movimentos femininos. Conforme foi passando, mais para o final da década do século XX, é que os movimentos comunistas vão assumir o termo feminismo. E aí diferenciando o que é feminismo revolucionário, feminismo classista, feminismo marxista, feminismo socialista, do que é feminismo liberal. Nesse sentido, quando nós começamos a construir o nosso feminismo emancipacionista, ainda tinha um pouco isso, por isso que a gente só falava em emancipacionismo. Hoje a gente já fala em feminismo com mais tranquilidade. O feminismo não é necessariamente burguês, mas o feminismo pode ser liberal, pode ser classista, pode ser marxista, etc. Então, emancipacionismo. Se vocês olharem essa fotinha, tem uma moça chamada Jo Moraes na mesa. O desenvolvimento da teoria emancipacionista na virada data aqui, nosso partido, na década de 80 para a década de 90, a teoria. Isso deriva de uma necessidade que o partido encontrou no processo de redemocratização, que ele olhava, de um lado, alguns círculos feministas que começavam com a imprensa feminista em 75, 76, o Jornal Brasil Mulher, Nós Mulheres, etc. e tal, mas eram pequenos círculos de reflexão. De outro lado, uma torrente poderosa de mulheres nos movimentos contra a carestia, que vai desaguar em movimentos pela anistia, em movimentos pela democratização do Brasil. Então, o partido, e a figura do João Amazonas é muito importante nisso, ele chama alguns quadros, a Jo é um deles, a Lúcia vai se juntar um pouco tempo depois, mas junta uma turma muito boa e fala assim, a gente precisa de um movimento de mulheres que seja, assim, massivo, com muitas mulheres, mas que trabalhe a questão da mulher. Porque o que a gente tinha, por exemplo, no movimento contra a carestia, era um movimento que era composto, em grande medida, por mulheres, mas o conteúdo não tinha a especificidade da opressão da mulher. Tinha, claro, né, que somos nós que sofremos muito com a carestia, mas isso acontece meio com todo mundo. Mas o que diz respeito às mulheres? Então, no intuito de confluir em movimentos que fossem, ao mesmo tempo, de base massiva e também tivessem um conteúdo de elaboração que hoje nós chamaríamos de feminista, foi então que essas militantes do nosso partido começaram a desenvolver uma elaboração teórica feminista baseada no materialismo histórico, baseada nos escritos de Marx, de Engels, de Lenin. Isso é um arcabouço louvável que foi construído. Foi no florescimento da luta das mulheres no processo de democratização, então o processo muito rico de, ao mesmo tempo, atuar na luta política e social e elaborar teoria, e que exatamente buscando aliar a capacidade mobilizadora de massa à elaboração específica da questão da mulher.
É a partir disso que as militantes do PCdoB sintetizam a teoria emancipacionista, com destaque imenso à camarada Loreta Valadares. Tinha uma grande capacidade de síntese. Aí aqui vocês veem o primeiro congresso que funda a UBM, que é fruto desse esforço. De um lado, a fundação de núcleos e uniões populares Brasil afora, que dessem conta de alimentar esse debate entre as mulheres populares, entre as mulheres do povo, as trabalhadoras, e, por outro, uma elaboração que não fosse nem o feminismo liberal, daqueles grupos de reflexão que eu falei da década de 70, e nem a generalidade dos movimentos sociais marcadamente femininos que aconteciam naquele período. É essa a tentativa de síntese do emancipacionismo. Então, o emancipacionismo, ele se pretende popular desde o nascedouro. Qual que é o núcleo do pensamento? Por que emancipacionismo? Bom, a ideia de emancipação é aquela que a gente usa corriqueiramente, né? Estar livre, liberto, libertar-se de amarras, fazer o que quiser, liberdade, emancipação. A ideia é que é o seguinte, a ideia do emancipacionismo, e aí é inequívoco, porque esse é o núcleo do raciocínio do emancipacionismo, é que emancipar as mulheres para emancipar a humanidade. Emancipar a humanidade para emancipar as mulheres. O que isso significa? Aqui, a nossa teoria está dizendo o seguinte, a gente não vai conseguir libertar as mulheres no sistema capitalista. E a gente não vai conseguir libertar toda a humanidade do jugo da opressão capitalista sem reconhecer que há uma especificidade na opressão das mulheres. Então, emancipar as mulheres para emancipar a humanidade para emancipar as mulheres, dialeticamente. São coisas que caminham juntas, não podem ser separadas. E com muita força, articulando classe, gênero e raça. Notem que são três formas de exploração e opressão que são lastreadas na divisão social do trabalho, ou no caso das mulheres, a divisão sexual do trabalho. Então, são formas fundamentais que lastreiam realmente o funcionamento da sociedade capitalista. Você não pode puxar uma dessas coisas apenas e abordar. Tem que ter uma abordagem totalizante, de um projeto totalizante de sociedade. Não dá para falar em construir o socialismo no Brasil ou o caminho brasileiro para o socialismo, que é o novo Projeto Nacional de Desenvolvimento, sem levar em consideração a divisão sexual do trabalho e a divisão social do trabalho, para além de classe, também a divisão racializada. Então, a ideia é a de um feminismo que aliaria a elaboração teórica marxista-leninista sobre a emancipação da mulher com a atuação popular nos diversos movimentos sociais. Então, a ideia era que essa elaboração, esse núcleo de elaboração, irradiasse para todos os espaços onde houvesse movimento social. É a mulher estudante, é a mulher sindicalista, é a mulher empreendedora e assim sucessivamente. Todos eles vão engendrar uma abordagem específica sobre a questão da mulher e que esteja ligada a um projeto totalizante, um projeto de superação dessa sociedade, né? Então, essa ideia parte da reflexão e da convicção de que para emancipar a mulher, e aí já fazendo uma leitura crítica, mas generosa. 5 minutos, Mariana. Tranquilo, obrigada. A convicção de que para emancipar a mulher, só o socialismo não é suficiente. Mas sem o socialismo não é possível. Isso foi afirmado no começo da década de 90. O mundo inteiro caindo com o Muro de Berlim, o triênio que acabou com a União Soviética, e as nossas camaradas emancipacionistas reafirmaram isso com muita coragem, o clima ali no feminismo, no movimento feminista, no feminismo acadêmico, não devia ser muito bom, e ainda assim, Loreta, Jo, Lúcia, reafirmaram que é só com o socialismo que é possível. Mas que isso também não pode virar uma atuação distante
da vida das mulheres. Então, é preciso mobilizar as mulheres por suas necessidades imediatas. Foi aquilo que eu falei ali dos ganhos imediatos que a gente pode ter, em que a gente pode, inclusive, se aliar politicamente ao feminismo liberal, né? Então, as necessidades imediatas das mulheres, mas, ao mesmo tempo, dar resposta às necessidades mais imediatas, mas levá-las a mirar mais longe, numa outra sociedade. Essa dialética, essa atuação dialética entre a atuação local, a atuação micro e os grandes embates políticos, a grande narrativa, a grande crítica da sociedade capitalista e a defesa de uma outra sociedade socialista. E o feminismo popular? Primeiro que assim, popular tem uma polissemia, né? Popular quer dizer muita coisa. Quando a gente evoca, quando o PCdoB fala de construir um feminismo popular, não está de maneira nenhuma abandonando o emancipacionismo. O nosso conteúdo permanece sendo emancipar as mulheres para emancipar a humanidade para emancipar as mulheres. A questão é que o feminismo popular ele vem a ser a expressão política e social da nossa teoria para este momento. No presente momento em que nós precisamos renovar as nossas linhas de acumulação, em que a gente tem na sociedade brasileira um feminismo pegando fogo, garotas de 12, 13 anos se dizendo feministas, mulheres já que passaram a vida inteira sofrendo todo tipo de opressão e agora percebe que é porque são mulheres, ou então que sempre perceberam que era porque era mulher, mas não conseguiam enxergar na outra um apoio e agora vão se unindo numa corrente muito poderosa de mulheres. Nós temos que estar inseridas nesse debate e nos apresentar com a nossa matriz teórica. É o emancipacionismo, é o feminismo marxista, nós não temos nenhuma dúvida disso, mas a gente precisa de um feminismo popular enquanto expressão política para que ele seja capaz de ser amplo, um feminismo capaz de mobilizar parcelas amplas de mulheres dos mais variados segmentos, cores, credos. A Jo falou uma coisa que eu achei fenomenal, que é um feminismo de escutas, de afetos. O feminismo tem que ser feito disso. Acho que às vezes a gente fica presa numa certa forma um pouco politicista de atuação do movimento de mulheres. As mulheres que procuram se engajar num movimento social, num movimento de mulheres, elas também precisam de espaços de acolhidas. Não estou dizendo que o nosso movimento tenha que ser despolitizado, mas o movimento feminista popular, ele precisa ser de mais escuta, de mais afeto. Às vezes a gente chega muito nos lugares com muitas certezas, dizendo o que tem que ser feito, quando aquelas pessoas precisam ser ouvidas também, aquelas mulheres sabem coisas, e querem compartilhar e querem construir coletivamente movimentos mais, talvez, menos verticalizados, menos formalistas, menos... E eu acho que o feminismo popular tem a ver com essa renovação de práticas políticas, sociais e organizativas do nosso feminismo, não de substituição teórica, né? Então, um feminismo que alia o macro, que é a mulher entender que, no fim das contas, o problema é o imperialismo, é o capitalismo, etc. e tal, mas que não fica bombardeando a mulher só com isso, que oferece também alternativas a questões concretas que ela tem. Ela precisa de uma renda, ela precisa de alguém que a ajude numa situação de violência, de fome, de dificuldade. Vejam, eu acho que num cenário como que a gente vive, em que o neoliberalismo nos fuzila todos os dias com o individualismo, com salve-se quem puder, com puxação de tapete, a gente oferecer um tipo de organização que privilegie a coletividade, a solidariedade, a afetividade, é algo de muito poderoso, ideologicamente inclusive. Eu não sei se vocês viram aqui, essa é uma foto do Sebastião Salgado, de uma mãe sem terra com seus meninos na luta. As mulheres têm essa capacidade de estarem na luta, de se desdobrarem, e o nosso feminismo popular tem que considerar, inclusive, que as nossas mulheres têm dupla jornada de trabalho. Às vezes eu acho que o nosso modelo de militância, ele abstrai que as mulheres têm dupla jornada de trabalho.
que as mulheres pobres, que as mulheres que moram longe, etc., elas têm mais dificuldade de participar, então nós temos que fazer ações locais. Então, é desse tipo de ações, de formas de encarar e de construir o movimento que se trata o feminismo popular. Há outras correntes políticas reivindicando o feminismo popular também. É a mesma coisa? Não. Ou sim, isso importa pouco. O que a gente está querendo dizer é que nós não estamos abandonando a teoria emancipacionista. A gente está só passando a marcha para um feminismo que seja mais condizente com as necessidades de acumulação de forças e de resistência, no caso, que a gente tem nesse momento. Fechando aqui, que já está acabando o meu tempo, luta feminista ou luta de classes? Eu acho que essa é uma polêmica que está superada e não nos ajuda. O professor Domênico Lossurdo, ele falava exatamente o seguinte, o Marx, quando ele falava em luta de classes, ele não falava luta, foi mal traduzido, são lutas de classes. E aí o que ele vai dizer é o seguinte, o feminismo, a luta das mulheres, que bota no centro a divisão sexual do trabalho e a superação da sociedade capitalista, é uma expressão da luta de classes, não é uma outra luta, é uma expressão da luta de classes. Quer dizer que todo feminismo é luta de classes? Não, tem feminismo que inclusive, atrasado. Mas eu acho que nós não temos que ter vergonha de dizer que o nosso feminismo emancipacionista, o nosso feminismo que é popular, que traz as mulheres do povo pela superação dessa sociedade para construir um novo projeto nacional de desenvolvimento, para construir o socialismo no Brasil, é uma expressão da luta de classes. Eu já estou aqui estourando o tempo, então não vou falar sobre essa questão da Revolução 4.0, mas é uma coisa que a gente tem que ficar atentas. O capital está precisando cada vez menos de mão de obra e está mandando as mulheres de volta para casa. Isso vai ter impacto na nossa forma de organização. A Loreta tinha uma das frases geniais dela, era que de todos os fios, do emaranhado de fios que forma o feminismo, aquele que a gente tem que puxar é o da radicalidade. E a radicalidade é quem vai à raiz do problema. A nossa luta ela tem que ser transversal, então não basta a gente se bastar em apenas a entidade de mulheres. Todas as lutas têm que travar a questão da mulher, todas as bandeiras têm que levar em consideração a divisão sexual do trabalho. E eu acho que é dessa forma que nós vamos acumular força em defesa da democracia, em defesa da nação, da soberania nacional, contra o bolsonarismo. Companheiros, as mulheres estão sobre-representadas na oposição ao Bolsonaro. Significa que a oposição ao Bolsonaro é maior entre as mulheres do que entre os homens. Existe um terreno muito fértil para a gente trabalhar as nossas ideias. Agora, para isso, não basta só a gente ter a melhor política, a gente tem que ter a melhor capacidade de execução, e é nesse sentido que a gente levanta, assim, bandeira do feminismo popular rumo ao novo projeto nacional de desenvolvimento, que eu tenho certeza que a gente vai vencer essa etapa horrorosa do bolsonarismo e vai botar o Brasil no prumo. É isso, obrigada. Desculpa se eu passei um pouquinho. Muito obrigada, Mariana. E eu deixei você passar do tempo que fosse. Quem recebe uma tarefa de coordenar é muito dura, né? Se fosse por mim, eu ia te escutar mais tempo ainda. Mas eu tive a tarefa, né, que você tinha 30 minutos, eu deixei até mais um pouquinho, porque realmente você arrasou, como sempre, na sua exposição. Nós queremos agradecer aí muito a Márcia Campos, né, que é a nossa secretária adjunta, que está participando, a Lúcia Rincon, né, que teve que sair, porque ela tinha uma outra aula, e a Lúcia Maia, que é trabalhadora da construção civil da Bahia. Os nomes que eu consegui ver aqui, além de nós, né, todas nós, e por dois camaradas, né, o José Carlos e o Paulinho. É importante que isso não é uma discussão de mulheres, né, é uma discussão do partido sobre uma situação que a gente vive. Então, nós vamos agora, a inscrição levantando ou a mão ou escrevendo no chat. 3 minutos para intervenção. Depois eu vejo aí quanto tempo nós temos agora, são
20h11, vai até 21h. Então, para ver quantas intervenções nós vamos poder fazer, tá? Então, e está pedindo também que tenha a lista de presença, tá? Que tem que assinar para a gente ver aí todas as participações. Então, nós vamos estar aberta a inscrição, ou para pergunta, ou para complementar, aí cada um fica à vontade para ver o que vai falar em 3 minutos. Faltando 1 minuto, eu aviso. Primeira inscrição, Babela. Celina, posso só pedir para todo mundo abrir a câmera para a gente tirar uma foto? Tá. Antes que senão Então, as pessoas saem depois. Todo mundo abre aí as câmeras para a Fatinha tirar a nossa foto. A própria Fatinha não está com a câmera aí agora. Espera aí, deixa eu só abrir aqui para caber todo mundo no mosaico. Enquanto ela tira a foto, registrar José Rodrigues. Né? Eu não vi o José Rodrigues. Também. Eu ficar devendo essa foto porque eu tô aqui deitadinha, que eu tomei a vacina da Covid, eu tô meio ruim. Tô assistindo. Muito bem. Minha cara tá horrível. Vou ficar devendo essa foto. Tá bom. Então tá, deixa aqui. 1, 2, 3 e X! Muito bem. Tudo bem? Tudo bem, pode passar. Então, vamos ter agora o primeiro inscrito, ou levanta a mão, ou escreva ali no chat. A Mariana foi tão concisa que ninguém vai interferir? Calma, Celina. Ué. A Fátima se inscreveu. Fatinha. Eu vou aproveitar. Gente, olha só, sobre a lista de presença, como a gente está gravando a reunião, ela sai junto com a gravação, então não precisa de escrever no chat, tá? Então, todo mundo que participou, a gente consegue ter o controle por causa da gravação. Eu só vou até começar essa questão, né, da fala, para dar uma contribuição, porque eu vou dividir agora a minha atenção com as outras questões aqui da casa, porque é isso. A Mariana falou uma coisa que é muito importante, que é, hoje, especialmente nós do PCdoB, como a gente tem conseguido participar da vida das mulheres no local onde elas estão, especialmente aqui em Belo Horizonte, que a gente tem se pautado muito nesse sentido, né, Jô? De conseguir entender o cotidiano da mulher e falar assim, olha, tudo bem, você tem uma vida muito corrida, mas aonde você está, dá para fazer alguma coisa. E isso é muito importante, porque essa dinâmica da vida da mulher, ela é muito peculiar, porque estudos mostram que nós somos responsáveis pelo cuidado dos saudáveis e dos enfermos. Estudos mostram que nós somos responsáveis pelos cuidados dos vulneráveis e não vulneráveis. Então, a gente cuida de todo mundo e cuida de tudo, acaba não cuidando da nossa vida. Ontem mesmo eu estava lendo uma reportagem e uma entrevista que falava sobre isso, de que a dificuldade das mulheres participarem da vida política é porque elas são assoberbadas dos afazeres de suas próprias vidas e daqueles que estão ao seu redor. Então, quando a gente discute o feminismo, compreendendo a necessidade da vida cotidiana da mulher, a gente muda o olhar. A gente entende o feminismo não como uma questão como essas pessoas costumam rotular as feministas, como se a gente não tivesse mais nada para fazer. Então, não é isso. A gente não está discutindo feminismo, a gente não está discutindo política para as mulheres porque a gente não tem nada para fazer. Mas é justamente porque a gente quer fazer com que os nossos afazeres sejam visibilizados e tenham importância social, porque, historicamente, não é isso que acontece. Todo o nosso trabalho, ele é minimizado e ele não tem importância social. Então, se uma criança ela é bem cuidada ou não, a culpa é da mulher, e isso independe do esforço que ela faz, a culpa do sucesso ou do insucesso é sempre dela. Então, não importa se ela se anulou, se ela abriu mão da sua vida profissional, se ela não tem vida social, se ela... Não importa.
O que importa para a sociedade é o quanto ela contribui para o sistema capitalista. Só que até a gente conseguir disputar esse espaço nesse sistema, que é avassalador, a gente precisa correr uma maratona gigantesca para ter acesso, para conseguir entrar na disputa. Então, esse sistema ele não nos compete, ele não nos favorece. Eu acho que discutir o feminismo, entendendo o lugar da mulher trabalhadora, o lugar da mulher que sofre as mazelas e que carrega esse fardo no seu histórico de vida, no seu repertório de vida, ele é muito importante. Então, eu queria trazer essa contribuição, porque eu falei mais cedo, antes, né, da gente realmente começar, mas eu vivi essa experiência hoje com um médico que falou, olha, você precisa desacelerar. E eu disse, olha, doutor, com todo respeito, mas eu não tenho essa opção. Eu, mulher, mãe, eu não tenho essa opção. Então, nós, mulheres, não temos outra opção. Se a gente não se organiza para mudar essas relações de trabalho, essas relações sociais, nós estaremos sempre fadadas à sobrecarga. E é sobre isso, e é assim que eu entendo a necessidade do feminismo popular e do feminismo emancipacionista. Obrigada, Fátima. Eu não vi, no chat não tem nenhuma inscrição e não vi nenhuma mãozinha levantada. Júlia Inês. Júlia? Oi. É que meu microfone estava desligado. Eu queria, era só, assim, eu achei excelente a fala da Mariana, né? Acho muito lúcida, né, a fala dela. E eu acho que a gente precisa de compreender isso, essa questão do feminismo emancipacionista, do feminismo popular, porque à medida que a gente fala disso, muitas pessoas, até entre nós, né, coloca, mas então não tem mais o feminismo, não tem mais o feminismo emancipacionista. Agora é o feminismo popular. E assim, eu acho que não tem nada a ver, né? Assim, eu acho que o feminismo popular é a forma da gente atuar. É a forma, é o jeito de você chegar nas pessoas, de você se ligar às mulheres, né? De todos os... Entendendo, como a Mariana disse, que no nascedouro o emancipacionismo já tinha essa característica, né? Mas agora eu acho que a gente explicita isso. Nós trabalhamos com as necessidades e as questões que as mulheres sentem no dia a dia, vivenciam no dia a dia, né? Mas a gente tem que transformar. E, além disso, né? Porque a gente precisa de construir uma outra relação, de fato, emancipar as mulheres, para emancipar o povo no geral, né? E emancipando o povo no geral, a gente vai emancipar as mulheres também, né? Porque também eu acho que no socialismo as coisas não é simplesmente começando a construção do socialismo, nós vamos ter todos esses problemas resolvidos, né? É lógico que não. É todo um processo é todo um processo de construção, né? De você remover essas questões estruturais, não é uma coisa simples, né? Então, eu acho que a gente precisa de estudar muito, de organizar as mulheres, porque eu acho que a necessidade é imensa, né, da gente nos organizar nas diversas áreas, nos diversos locais, né, nas diversas demandas, para a gente enfrentar isso, e não só ficar no problema do cotidiano, nós temos que ampliar, né? Nós temos que dar perspectiva para as mulheres de que nós estamos começando a luta pelas demandas imediatas, é uma forma da gente chegar nas mulheres, né? Porque eu acho que o objetivo nosso é muito além disso, mas é uma forma de começar. Obrigada, Júlia, Bebela, e depois a Bia. 3 minutos, eu aviso comum, tá? Boa noite a todas as pessoas. Mariana, eu sou professora, fui professora durante 34 anos.
na sua aula de hoje, eu aprendi tanta coisa que eu só agradeço a sua presença aqui conosco. Brilhante, brilhante, cabeça boa demais, muito legal. Eu gostaria de, inclusive, de te pedir para voltar aqui a Minas, né? Em outras oportunidades, mesmo virtualmente, tá? Onde a gente possa expandir esses convites para discutir um pouco mais sobre feminismo. Eu quero colocar o seguinte: eu sou feminista há mais de 40 anos e considero que, nesses últimos 30 anos, o avanço da consciência da mulher sobre seus direitos foi enorme, muito grande. Foi inesperado para mim o ajuntamento de tanta mulher no movimento Ele Não. Para mim foi uma coisa maravilhosa em todo o Brasil, mas aqui em Belo Horizonte também. Mas eu quero colocar para você o seguinte: já é muito difícil falar em conceitos, conceito marxista, conceito de socialismo, de comunismo, e também feminismo. Feminismo, até bem pouco tempo, eram conceitos traduzidos nas universidades. Eram conceitos aprendidos nas universidades. Eu me lembro, Ercília Levi foi uma presidenta do MPM, que é a corrente da UBM, aqui de Belo Horizonte, e Ercília era uma mulher das artes, do teatro. E um dia, fazendo uma discussão com as varredoras de rua, as formiguinhas, que eram chamadas aqui em Belo Horizonte as formiguinhas, nós fizemos, a Ercília, junto com Lurdinha, fez um sketch falando do trabalho da mulher. A mulher Tiana Cata Emprego, era a peça. E, no final, duas mulheres, a gente perguntou para elas: vocês gostaram? O que vocês acharam? Nós gostamos, vocês falaram muita coisa boa, mas vocês falam muito difícil. Isso coloca para a gente, desde aquela época, que foi há mais ou menos uns 30 anos atrás, isso colocou para mim essa coisa da gente precisar traduzir o que era feminismo. Agora, quando a gente embola o feminismo socialista com o feminismo popular, torna-se um pouco mais difícil da gente traduzir isso numa linguagem mais simples, mais acessível, mais popular. Eu queria te pedir, e eu concordo e percebo no dia a dia que o trabalho traz para a gente consciência crítica. Então, a entrada da mulher, quando a mulher ganha um salário, por mais desrespeitoso que seja aquele salário, é o salário dela. Então, é um componente para que a mulher acenda uma luz na cabeça da mulher e ela comece a ver essa questão do trabalho, da sua independência, da sua vulnerabilidade no trabalho, na questão do trabalho e sem o trabalho, né? Então, eu queria te pedir para, se puder, explicar um pouco, dar umas dicas de como que a gente pode amenizar um pouco esses conceitos, trazendo com uma linguagem mais popular, mais corriqueira, essa linha de atuação entre o socialismo e o feminismo socialista. Obrigada, Bebela. A Bia, depois da Bia, tem alguém que é tesouraria do PCdoB, que não sei quem é.
E aí, na fala da Paulinho. Tesouraria sou eu, Celina. Paulinho. Ah, ótimo. Tá, Paulinho. Então, aí na fala da Bia, quem quiser se inscrever, por favor, faça a inscrição. E vamos ver o tempo, tá? Vamos lá, Bia. Primeiramente, cumprimentar a Mariana pela exposição, excelente. E eu acho que, como Júlia colocou, eu me senti assim, retomando a história da UPM em Montes Claros, quando a Mariana fala desse feminismo popular que vai onde a mulher está, né? E discute a partir das necessidades das mulheres. No início da entidade aqui, a gente tinha núcleos organizados em bairros considerados mais de característica de trabalhadores, né? Eldorado, Santos Reis, Major Prats, Maracanã, e a gente ia até essas mulheres. E isso foi se perdendo à medida de que a entidade foi avançando e crescendo, e nós perdemos isso. Então, assim, me tranquiliza quando Mariana coloca, porque eu tinha essa preocupação ao se discutir feminismo popular, se a gente estava descartando a nossa corrente emancipacionista. Porque quando a gente fala muito do feminismo popular, muitas vezes a gente acaba caindo na questão do assistencialismo, de estar ali disponível para a mulher, para aquelas necessidades primeiras, e eu acho que isso precisa ficar bem claro nessa construção do feminismo popular, como a Mariana disse, que é de construir politicamente essa nova mulher, né? Para entender que nesse formato de sociedade capitalista nós não conseguimos romper com as questões que nos discriminam e que nos diminuem enquanto mulher nessa sociedade. Então, sabe, Mariana, eu não sei se depois nós teremos essa oportunidade, mas como a Bebela colocou, eu gostaria muito assim do exemplos desse feminismo popular, como fazer, é um pouco da angústia de uma militante antiga, como diz as outras que me anteciparam, assim, da gente anos aí na militância, né? E a gente tem essa ansiedade de saber como fazer. Então, eu não sei se será discutido, mas que eu acho importante. Mas, no mais, parabéns à sua exposição. Obrigada, Bia. Então, nós temos aqui o Paulinho, o Zé Carlos e eu. Mais alguém que eu não vi levantando a mão? Então, aí depois da minha fala, então, aí a gente devolve para a Mariana para ela fazer o encerramento. Paulinho. Boa noite, camaradas. Boa noite, as mulheres que estão todas presentes. Boa noite, os dois homens. Eu fico muito feliz em participar da atividade. Eu quase sempre busco participar e fortalecer a luta. E fiquei muito feliz quando foi cunhado o termo feminismo popular. E hoje, com a aula da Mariana, que foi assim excelente, eu nunca vi, excelente aula, ela clareou muito a gente do feminismo liberal, do feminismo popular, colocou um termo, não é assim, o feminismo socialista, não é assim, que avança mais para a gente. Eu acho que está bem perto daquilo que eu vou querer dizer finalmente. E acho que a questão dos afetos, assim, precisam ser trabalhadas mesmo. E eu tenho uma frase que fala disso, uma pequena frase, que quanto mais mulheres no poder, mais sensível o mundo poderá ser vivido. Eu acho que a gente tem que lutar mesmo para as mulheres no poder. E como nós também somos muito práticos, mulheres e homens, o Zé Carlos, o José Rodrigues, e essa demonstração que outro dia me provocaram, e eu aceitei, mas eu falei, aonde está o argumento mesmo? E esse argumento me surgiu, de repente, aqui.
aqui agora. Tem 3 homens. Nós já tivemos 20 e tantos inscritos, tem só 3 homens. E eu dizendo, olha, a direção do PCdoB é machista. Poxa, eu acabei achando um argumento aqui agora que duro, mas eu acho que nós vamos criar mesmo, ô Mariana, é o feminismo 65. Porque o que nos une, nos vai conduzir ao poder, é que o 65 seja vencedor nas próximas eleições em 2022. Não esqueçam disso. E eu acho que vai ficar muito bacana. Feminismo 65. Uau! E eu fiquei muito, assim, impressionado. E uma coisa que eu não sabia, o capitalismo dispensando as mulheres, especificamente mais. Eu queria saber mais por quê. Foi muito bom. Obrigado. Obrigado, Paulinho. Zé Carlos, 3 minutos, depois eu. 3 minutos, eu vou... Mariana, você foi dar uma aula maravilhosa, né? Eu queria pegar alguns pontos importantes, até para discutir e contribuir com esse debate. Eu acho que nós temos um projeto nacional desenvolvimentista, e as mulheres, nesse 4.0 que você não deu para desenvolver, o retrocesso, né, dessa vida que nós estamos vivendo, está jogando um peso muito grande, né? E um retrocesso muito grande, inclusive nas relações. Mas eu lembro, algumas coisas eu estou lembrando, já na década de 50, eu era menino ainda, né? E nas lutas das mulheres pela creche, pelas questões concretas da emancipação delas. E o trabalho doméstico é coisa da pré-história, né? Nós temos que nos libertar e pautar essa questão para que homens e mulheres possamos numa sociedade emancipacionista. A liberdade é a superação de qualquer necessidade, e no meu povo, se tiver alguém sofrendo necessidade, não é livre. Então, essa visão liberal capitalista não combina com a nossa liberdade que nós estamos querendo. E a construção de um projeto nacional desenvolvimentista tem que colocar em pauta um programa. Olha só, você levantou a questão da caristia, né, da década de 80, né? As mulheres sofrem mais. 1 minuto. Né, sofre isso. E Losurdo, me chocou, você levantou Losurdo, e ele tem um livro que ele fala, A Fuga da História, em que ele me choca na Revolução Judaica, quando a mãe tira um pão da boca da filha para se alimentar numa crise violenta. Isso era uma tragédia na Revolução Judaica, né? na romana, quando invade a Judaica. Isso tudo me choca. Então, nós temos um mundo complexo, de acúmulo de forças, mas nós temos que pautar que homens e mulheres, numa emancipação, né? E os pontos necessários, que é essa pauta. O que nós queremos para a sociedade? Aí o trabalho doméstico ela é ultrapassado. A relação afetiva, das relações dos pais com os filhos, não pode ser da responsabilidade da mulher e nem da família. Terminando. Valdirene, porque eu não tinha visto ela levantando a mão. Valdirene, e depois eu, ao final. 3 minutos, Valdirene. Ok, boa noite a todos e todas, né? Vou falar só um pouquinho mesmo, só para não dizer que não falei das flores, né? Estando participando aqui com vocês nessa primeira aula, eu queria dizer que Mariana foi muito bem mesmo, quando ela coloca todos esses termos. Do momento em que entrei aqui na reunião, já deu para perceber. Eu cheguei atrasada, peço desculpas, eu tive um problema que tive que sair para resolver e voltei atrasada mesmo, mas resolvi que eu queria participar pelo menos um pouquinho, e valeu a pena. Então, vejo que o encontro está sendo gravado e eu gostaria de rever depois para não perder
né, nenhum ponto que foi tratado antes da minha entrada também. Mas dizer que realmente uma fala da Mariana que me chamou também muita atenção, todas elas me chamou a atenção. Peraí, só um minutinho, tem alguém que está com o som aí aberto e está ruim. José Carlos. Isso, obrigada, Celina. Então, assim, um dos pontos que me chamou muita atenção quando a Mariana fala é da aderência, né, das mulheres às questões de debates, aos espaços de debates, né? Hoje a gente vê muita gente, muita mulher se envolvendo, né, nos debates feministas, meninas moças, né, mulheres novas falando do feminismo e que é feminista, e muitas delas até defendendo a causa sem saber que o título disso é feminismo, né? Eu posso dizer isso assim de já ter presenciado, né? Fala, e se você tocar no assunto, você vai perceber que ela não sabia que isso tem um nome, né? Tem um termo a ser denominado. Um minuto. E realmente o feminismo ele teve um crescimento muito visível, né? Até porque aqui mesmo no nosso vale, né, regionalmente, a gente pode dizer isso. Muitos fóruns, muitos seminários, muitas reuniões virtuais tratando, né? A gente faz parte aqui do Fórum do Médio Jequitinhonha, né? Contra a violência da mulher, inclusive da Secretaria Operativa também, que prepara esses encontros. E esse encontro vem nos preparar ainda mais, né, para esse embate, de poder ajudar na condução dos encontros, poder aprender um pouco mais. E é sempre bom aprender. Eu pelo menos, eu posso dizer que eu pouco sei, né, de toda essa experiência que muitas de vocês têm. Mas, assim, gostaria muito de ressaltar a grandeza do encontro, da reunião. Bebela, muitos anos aí nessa luta, né, Bebela? A Jo, a Celina, todos vocês. Então, a gente agradece, viu, Júlia, o convite, mais uma vez, né? E de poder participar com vocês aqui, poder aprender com vocês. Só isso, muito obrigada, abraço. Obrigada, Valdirene. Essa última. Primeiro, eu quero juntar aí com as demais companheiras e companheiros que deram os parabéns aí pela Mariana. Ela sempre, toda vez que a gente assiste uma aula dela, ela supera a anterior. E já vou deixar 2 tarefas para você, Mariana. Para se preparar, porque nós vamos chamar uma reunião com você, com as mulheres trabalhadoras, porque tem muito questionamento sobre essa questão de feminismo popular entre nós, tá? Então, nós vamos achar uma data aí para você esclarecer melhor isso aí. E a outra é, se possível, você também já fazer indicação, que nós vamos ter uma reunião até no final do mês, com as mulheres, se pudesse fazer a indicação de algumas leituras que a gente já pudesse fazer com antecedência para ficar melhor o debate, tá? Vou passar para você agora para fazer as considerações finais, depois para a Júlia, para falar as atividades do próximo curso. E muito obrigada a vocês. Muito obrigada pelas palavras gentis, Celina, a todos os camaradas. É sempre muito bom estar em coletivo. Enfim, né? Nós somos coletivos, então as falas vão complementando, a gente vai pensando. É sempre muito bom ver a força do coletivo dos comunistas e das comunistas, né? Eu não tenho nenhuma pretensão de responder nada. Eu acho que a gente continua dialogando e debatendo, porque esse é um tema que está fresco, está quente, está candente. Agora, para a gente ir dialogando sobre algumas coisas que surgiram com mais força, né? Aqui foi falado, acho que pelo Paulinho, e eu vou juntar a fala do Paulinho com a da Fatinha. A Fatinha fala o seguinte: existem dificuldades das mulheres participarem da vida política.
E, às vezes, a gente olha para essas dificuldades como se elas fossem apenas de ordem subjetiva das mulheres. Ah, ela que não quer, ah, ela não fala muito em reunião. Existem questões, companheiros, que são objetivas e que nós ignoramos na nossa política de quadros. Que, por exemplo, as mulheres têm dupla jornada de trabalho. Às vezes a gente trata isso como se fosse uma abstração. Aí a companheira que falta reunião, que participa menos, que tem um engajamento menor, a gente quer cobrar do mesmo jeito que um companheiro que é homem, tem a vida estabelecida, não tem dupla jornada, tem uma determinada faixa de renda, não tem que fazer bico para complementar. Então, assim, quando a gente pensa em atuação no movimento de mulheres e política de quadros, a gente tem que compreender a materialidade da vida das mulheres. É de mais trabalho, menor renda, muita cobrança. E aí a Fatinha até falou uma coisa, ela foi generosa, né? Ah, não, se dá certo são as mulheres, se dá errado são as mulheres. Não, se dá errado é a culpa da mãe. Aí se dá certo foi a vida, foi a educação. Então, assim, as mulheres têm uma carga de cobrança o tempo inteiro e isso se reproduz dentro do partido. Por quê? Porque nós somos malvados? Não. O dia que não tiver manifestação de machismo dentro do partido, aí a gente está com um problema, porque a gente virou uma seita. Se tem povo brasileiro dentro do Partido Comunista, vai ter manifestação de machismo. A questão é, nós temos que ter uma política e combater isso. Se tiver manifestação de machismo, a gente vai debater politicamente, ideologicamente, para coibir, porque o ambiente do partido tem que ser um ambiente educativo. O Gramsci tinha uma frase que ele falava o seguinte: o partido tem que prefigurar a sociedade que ele almeja construir. Então, a gente não pode dar de barato que tenham manifestações de preconceito dentro do partido. Mas a gente também não pode tomar um baita susto e achar um absurdo, porque a consciência ela não é um interruptor que liga e desliga. E a pessoa, quando assina a ficha de filiação, ela não deixou para trás toda a carga cultural com a qual ela foi educada, que em geral é machista, em geral é racista, em geral é homofóbica. A questão é, o ambiente político e ideológico do PCdoB não pode admitir esse tipo de manifestação. Isso é para piadinha, isso é para essas manifestações mais grotescas de opressão, mas é também na hora de estabelecer uma política de quadros que não faça a cobrança igual de camaradas que têm situações sociais diferentes, uma mulher e um homem, uma pessoa da classe A, da classe C. Aqui eu não estou usando classe no sentido científico marxista, tá? Eu vou dar um dado para vocês. A gente fez uma pesquisa com os quadros do PCdoB há 10 anos, eu estava na Secretaria Nacional da Mulher. O dado que a gente coletou é inequívoco. Quase metade das mulheres que eram dirigentes do partido há mais de 20 anos tinham condição social dos estratos A e estratos B. Ou seja, quem consegue ficar militando direto são as mulheres que podem pagar pelo trabalho de cuidados para outras mulheres, para babá ficar com o filho, ou que tem uma família que tem com quem... Porque, notem, as mulheres, elas é o que a Fatinha falou. Tem um monte de coisa para fazer, é filho para cuidar, é trabalho, é bico, é a casa que tem que ficar limpa, e se eu não fizer, ninguém faz. Então, ou a gente começa a refletir esse tipo de coisa, ou vai ser sempre enxugar gelo, encontrar mulher para promover espaços de direção. Que é sempre um ai Jesus. Ai, mas mulheres, precisamos promover mulheres. Aí a gente vai sempre trocando, né? Vai sempre mudando, porque não fixa. Porque eu acho que a gente ainda precisa acertar essa questão de política de quadros para as mulheres. Para a juventude, então, tem um interregno que companheiras vão casar, ter filho, não sei o quê. A gente ou continua cobrando as tarefas dela como se nada tivesse acontecido, ou deixa de mão. É um sentimento assim de tropa solta. Então, isso já é uma coisa que eu acho que a gente pode acertar e não demanda, assim, muito custo, muito... Mas que deriva do quê? O Partido Comunista, assim como toda a militância política em ambiente público, ela é feita em cima de um ideário, de um modelo de militância, que, em geral, é de um homem, é de alguém que tem mais tempo livre para militar do que uma mulher. E aí tem questões subjetivas também, para encurtar esse assunto. As mulheres não são educadas para competição, as mulheres são educadas para a conciliação. As mulheres são educadas para o silêncio, as mulheres não são educadas para falar no espaço público. Então, a gente tem que se atentar com essa construção
de afetos também, de compreender dessas dificuldades da educação das mulheres. Não dá para a gente simplesmente jogar em cima das costas de cada uma. Então, são vários aspectos que eu acho que a gente tem muito que aprimorar, ainda que o nosso partido seja proporcionalmente o que mais tem mulheres no parlamento, ainda que o nosso partido seja presidido por uma mulher, eu acho que a gente não tem que se bastar, eu acho que a gente tem que ver o que a gente ainda tem o que melhorar. Isso que a Júlia fala, eu acho que é uma joinha do que como a gente tem que pensar esse nosso trabalho popular, articular a luta imediata, a luta ideológica. Eu dou sempre um exemplo meio tosco. É o seguinte, você chega na comunidade da Brasilândia, não tem uma pinguelinha, uma pontezinha, eles têm que pular esgoto a céu aberto. Aí você chega lá falando do imperialismo. No terceiro quando, a mulher já foi embora. Agora, também é errado você passar 10 anos com trabalho de massa na Vila Brasilândia e 10 anos depois aquela mulher nunca ter ouvido falar do imperialismo e o que o imperialismo faz com as mulheres e com os povos do mundo. Eu acho que tudo é uma questão, e aí já pegando um pouco o que Bebela e Bia falam, adequação de linguagem, adequação de momento, o que você vai falar, com quem. Eu acho, eu sou partidária de que com o povo você pode falar sobre tudo, sobre aborto, é errado a gente infantilizar o povo, a gente cria uma cisão que não ajuda politicamente, inclusive. Agora, ouvir mais também, usar a alegoria, a imagem, dar exemplo, trazer para a vida da pessoa. Não pode ser uma abstração pela abstração. Mostrar qual que é o sentido daquilo. E para isso, companheiros, eu francamente, o que fazer? A gente está construindo aqui conjuntamente. Não tem receita de bolo. Eu posso dar o exemplo de lugares que eu já vi isso dar certo. Eu sei que nas periferias aqui da capital de São Paulo está funcionando. Eu não sei se em Montes Claros vai dar a mesma coisa. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente ir até o território, estar lá com as mulheres, ouvir o que elas querem. Porque, às vezes, a gente acha que não é porque a luta contra a violência... Na hora que vai ver, as mulheres não estão preocupadas com isso, estão preocupadas com outra coisa. Então, eu acho que a gente faz pouca prática de escuta. A gente tem o nosso hábito político de falar muito. Falar é importante, mas é importante ouvir, porque a gente está um pouco sem liga. É isso que alguém falou do trabalho de base. Essa questão do assistencialismo, muito cuidado com isso. Aqui a gente não está defendendo. Assistencialismo pressupõe uma noção de caridade e de que você está acima, você vai lá, dá uma cesta básica e vai embora. Nós estamos fazendo trabalho político a partir do trabalho de solidariedade, que é compreender que há famílias que estão sem nada, estão sem recurso, estão desempregados, etc. e tal. Você chegar ali com uma cesta básica e conversar com a pessoa e ouvir o que ela tem para falar e dizer e construir a denúncia do prefeito, do presidente, do capitalismo, estabelecer elo, eu acho que tem distinção. E acho que a gente não tem que ter medo de construir redes de solidariedade material. O povo está sem nada, gente. Aí, agora, como fazer isso? Precisa ver na localidade. É o exercício da escuta. E aí tentar ligar a demanda cotidiana, a demanda imediata, a uma visão mais cheia, mais crítica da sociedade. Como fazer isso? Primeiro de tudo, com uma linguagem que seja acessível para a pessoa. Então, assim, não tem muito uma receita de bolo. Estamos construindo coletivamente. A Bebela falou um negócio que, de fato, é bonito de ver, o avanço da consciência da mulher nos últimos 40 anos. Isso deriva de várias coisas. O próprio processo da Constituinte, isso vai mexendo com a cabeça da mulherada.
A presença das mulheres na força de trabalho cresceu enormemente no Brasil nesse período. Em 2 anos de Bolsonaro, recuou para patamares de 30 anos atrás. E aí vocês podem ter certeza, não tem rede social que segure a consciência feminista se as mulheres estiverem enfurnadas dentro de casa de novo. Eu acho que, aí o Paulinho, acho que falou que o capitalismo dispensa mais as mulheres. Muito sinteticamente, a crise do capital, que não exige mais mão de obra extensiva, certo? O capital não precisa, agora tudo funciona na base de TI, tudo muito robotizado. E, por outro lado, o capital está desidratando o Estado. O estado de bem-estar social não é mais funcional para o capital, porque ele não precisa mais daquela mão de obra extensiva. Meia dúzia de funcionário de TI resolve. Sem Uber, se esse cara tem direito social, ele é precário, é descartável. Se não tem Estado para cuidar dos cuidados, da educação, do posto de saúde, etc., alguém tem que cuidar. Esse alguém são as mulheres. São as mulheres que ficam enfurnadas dentro de casa, o capital está empurrando as mulheres para casa de novo, para elas cuidarem dos idosos, das crianças, dos doentes, todos esses que não estão vendendo a sua força de trabalho por uma ninharia nesse capitalismo de plataforma super exploratória. Então, nós estamos perigando ter regressos civilizatórios. O capitalismo, na sua atual fase, está nos empurrando de volta para casa. Por quê? Para o capital não interessa mais as mulheres no espaço público. Não precisa. É melhor a mulher do lado de casa cuidando do trabalho reprodutivo. Muito sinteticamente é isso. Ô Zé Carlos, o trabalho doméstico é ultrapassado, mas você sabe que em alguma medida ele tem que ser feito, né? Porque por mais que isso foi uma coisa que o socialismo mostrou que tem limitação. O socialismo quis transformar o trabalho doméstico e transformou em alguma medida em grande economia, a pequena economia doméstica em grande economia doméstica de serviços. Só que não tem muito como, por mais que tenha lavanderia pública, que tenha restaurante público, tem uma dimensão da operacionalização da coisa no âmbito do espaço privado que ainda tem que ser feita por alguém, por uma pessoa. Certo? A criança. Você não vai deixar a criança direto na creche. E aí, enquanto houver desigualdade nessa divisão de trabalho entre homens e mulheres, não é possível a libertação das mulheres. Enquanto houver essa desigualdade. Então, entendo, a gente precisa de uma sociedade que liberte, que emancipe a humanidade do trabalho doméstico, mas sempre tem uma dimensãozinha de trabalho doméstico que tem que ser feito, e a gente não quer que sobre para as mulheres, não. Mas aí é um trabalho de construção ideológica, enfim. Eu acho que, no mais, eu já falei bastante, mas então eu acho que o que fica é isso, gente. A gente não... o feminismo... emancipacionista, continua sendo o nosso feminismo socialista, libertário. Agora, do ponto de vista da construção material dele, do cotidiano, do dia a dia, a gente precisa de um feminismo popular. A gente precisa de um feminismo popular que ajude a popularizar as nossas ideias e com as quais a gente consiga chegar em mais gente. A gente ainda está muito preso a uma determinada formatação de fazer as coisas que está travando um pouco o potencial que a gente tem de crescimento. Existe um feminismo, uma ideia difusa de feminismo correndo solta na sociedade. Nós não podemos ser ingênuos. O capital está alimentando isso. Se você entra hoje na UOL, no Estadão, em qualquer grande jornalão, tem lá uma página específica para mulheres. E é feminista. É ruim? A gente vai falar que não? Não vamos. Só que a gente tem que ter claro que aquilo mantém o debate sobre a emancipação da mulher achatado e confinado dentro de um espaço pequeno de ser feminista enquanto consumo. Então, você bota a sua camisetinha da Frida Kahlo, você escreve um textão no Facebook, e com isso você derrubou o patriarcado. E desestimula o engajamento dessas mulheres numa militância coletiva.
Eu acho que esse sentido de recuperação, de processo coletivo, a gente tem que trazer com muita força, e o nosso feminismo popular, por isso que ele é de afetos, de escuta, de coletivos, pela transformação dos espaços, dos menores mais próximos aos mais distantes, aos espaços políticos. Era isso. Obrigada mais uma vez pelo convite. Muito obrigada, Mariana. Agradecemos aí todos que ficaram até agora. Outros tiveram que sair, justificaram, né, porque tem outras atividades. Vou passar para a Júlia, para a nossa secretária estadual da Mulher, do PCdoB, aqui de Minas, para fazer o encerramento. Gente, agradeço demais a todos que compareceram, né, que participaram desse debate, que ajudaram nessa construção. Queria agradecer a Fátima pela ajuda aí fundamental no processo de preparação do evento. A Jo Moraes também, outra guerreira que nos ajudou bastante aí, né? E eu queria agradecer muito a Mariana, a Celina e todos que participaram. Eu acho que o debate foi excelente e queria convidar vocês a participarem do próximo debate, que é no dia 7 do 10, é a Conceição Cassano, que vai falar sobre a emancipação econômica das mulheres e o Plano Nacional de Desenvolvimento. Então, é um debate, é uma aula que ela deu na Secretaria Nacional de Mulheres, do curso da Secretaria Nacional. Eu achei fantástica a aula. Então, eu queria que todos que participaram aqui continuem a participar das próximas aulas e ajude a gente a divulgar. Eu acho que é um momento importante para a gente conhecer mais, da gente participar mais desse debate, de firmar nossas convicções, né, com relação ao feminismo emancipacionista, e a gente precisa de ter firmeza para enfrentar o debate, que é um debate pesado que a gente enfrenta aí nos diversas atividades que a gente participa. Mariana, muito obrigado. A gente vai contar com você também em outros momentos aqui. De preferência, a gente gostaria muito que fosse presencial, até para a gente tomar aquela cachaçinha, né? Ir lá no Mercado Central, também no boteco. Mas aí vamos esperar que a pandemia pelo menos amenize. Então é isso, gente. Um grande abraço e até a próxima. Oi, Bebela. Júlia, só perguntar para a Mariana se ela pode disponibilizar os slides, as lâminas. Está gravado, Bebela. Está disponível na gravação. Tá bom, obrigada. Nada.